Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais um culto infantil. Hoje nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para dançar, para aprender mais sobre o nosso Deus. E eu convido você aí na sua casa a cultuar conosco. Nós aqui também estamos oferecendo um culto ao nosso Deus. E eu convido você nesse momento a cultuar ao nosso Deus. Hoje nós vamos aprender sobre um homem chamado George Mueller. Vocês já ouviram falar sobre ele? Pois hoje nós vamos aprender sobre a história deste grande homem de Deus, que foi usado por ele, que foi usado por Deus para pregar o evangelho em todo o mundo. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre ele. Fique aí, espere um pouquinho que daqui a pouco nós vamos aprender sobre este homem. Mas agora é o momento que nós louvamos ao Senhor com dança, com cânticos. E eu convido você aí na sua casa a dançar com a gente. Afasta os móveis aí na sua casa. Fica bem à vontade para nós podermos dançar e cantar juntos ao nosso Deus. A música que nós vamos cantar agora fala o seguinte: Deus nos amou quando éramos inimigos. Caso vocês não saibam, nós seres humanos estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, é o que diz a palavra de Deus. Mas Deus nos amou quando nós não éramos amigos dele. E Deus, nos fez seus amigos através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, nesse momento nós vamos cantar sobre este amor. E eu convido você a cantar e dançar comigo. Pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, mas Deus não iria deixar aqueles a que Ele ama sofrer sem parar. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai queria resgatar. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou seu Filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê Ele pode salvar. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou quando Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou. Vamos cantar com a tia? O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai queria resgatar. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou seu Filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê Ele pode salvar. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou. Ele nos amou. Deus nos amou. Ele amou você também. Deus nos amou. E a canção que nós vamos cantar agora, a tia já cantou há alguns domingos atrás no nosso culto infantil. E ela também fala sobre o amor do nosso Deus. Esse amor que é grande, tão grande, que é maior do que o mundo inteiro. E que pode habitar no seu coração. O amor do nosso Deus é um amor imenso e maravilhoso. E nós vamos cantar sobre ele agora.
e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Preste atenção. Você também, meu amigo, precisa ouvir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Agora, crianças, é o momento de nós ouvirmos a nossa história. Eu convido você a sentar aí na sua casa, a ficar bem quietinho e a prestar bastante atenção no que a tia vai falar para vocês, tá bom?
Vamos lá? Olha só, crianças, aonde eu vim parar. Eu estou dentro da história de George Mueller, este grande homem de Deus que foi um grande pregador do Evangelho e sobre o qual nós vamos aprender nesta tarde. Então eu convido você a prestar bastante atenção nessa história. Há mais de 200 anos atrás, em uma pequena vila na Alemanha, nascia George Mueller. Filho de pai cobrador de impostos, George era um rapaz muito desobediente. Ele não estava nem aí para os estudos e muito menos para Deus. Até preso o George foi, e é aqui que a nossa história começa. George havia acabado de ser solto da prisão quando se deparou com seu pai e começaram uma grande discussão. Era uma ofensa de um lado para o outro e parecia não haver nenhum tipo de amor entre o pai e o filho. O seu pai queria que ele se tornasse um ministro da igreja, mas George não queria isso. Então, eles brigaram bastante naquela noite. Algum tempo depois, o George concordou em se tornar ministro da igreja da Alemanha. Então, ele concordou em entrar em uma universidade para estudar e se tornar um ministro. Naquela época, os ministros da igreja ganhavam muito dinheiro, porque a igreja era governada pelo Estado. Ou seja, o pessoal, os pregadores, ganhavam bastante dinheiro. Então, o pai do George queria que ele se tornasse um ministro da igreja. Então, ele acabou concordando, mesmo sem querer, e passou a estudar na universidade da cidade de Halle. Mas, mesmo assim, George continuou fazendo coisas erradas. Na maioria das noites, ele podia ser encontrado evitando seus estudos e se divertindo na taverna da cidade, cercado de amigos. Em uma dessas noites, ele estava sentado à mesa contando histórias, quando notou um desconhecido na ponta da mesa, um rapaz que lhe parecia muito familiar. Um de seus companheiros chamou o rapaz. "Beto, vem até aqui conhecer George Mueller." Então, George se lembrou daquele rapaz. Ele era Beto, o garoto que nunca pecava. Ele sempre carregava sua Bíblia e o seu inário debaixo do braço. Nunca colava nas provas e nunca bebia. Agora, Beto estava ali, sentado à mesa, com um copo de bebida, ouvindo George. Mas espera aí! Como assim o Beto nunca pecava? Será se isso é possível, crianças? Não, crianças. Todos nós pecamos e o Beto também pecava, assim como o George. Poderia ser que ele tivesse um comportamento um pouco melhor que o do George e por isso as pessoas diziam que ele não pecava, mas não, ele também era um pecador. Essa é a verdade de toda a humanidade. Todos nós somos pecadores. Como está escrito lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu sou uma pecadora e você também é um pecador. Então, enquanto eles conversavam, Beto disse a George: "Você deve se lembrar de mim da escola. Hoje eu sou diferente. Hoje eu quero me divertir como você." E o George riu. E a partir daquele dia, eles se tornaram grandes amigos. Mas o Beto estava indo cada vez mais pelo caminho do George, fazendo coisas erradas e desagradando as pessoas e a Deus. Em uma certa noite, George e Beto, mais uma vez, estavam se despedindo do lado de fora da taverna, embaixo da luminária da porta. E o George perguntou: "Vejo você amanhã, Beto?" O Beto ficou em silêncio, sem saber o que dizer. "O que aconteceu, Beto?" perguntou o George. E o Beto respondeu: "Eu prometi a um amigo chamado Wagner que o acompanharia a uma reunião de oração." George achou aquilo muito engraçado e já ia caçoar de Beto, mas ele acabou dizendo: "Bom, então eu gostaria de conhecer esse Wagner amanhã mesmo. Afinal de contas, talvez eu consiga aprender a ser um pouco bonzinho como você é, Beto."
dia seguinte, o Beto e o George foram àquela reunião de oração. E quando eles chegaram lá, o Beto apresentou o seu amigo Wagner para o George. Então eles foram muito bem recebidos naquela reunião, cheia de homens simples, sentados em um círculo de cadeiras para orarem a Deus. Logo de cara, o George já ficou surpreso, porque na cabeça dele, naquela época, ir à igreja era mais uma obrigação de todo cidadão da Alemanha. Tinha que ir para a igreja sem se preocupar muito com a fé, sem se preocupar com a salvação, só ia para cumprir os seus deveres. Então, quando ele viu aqueles homens ali, de livre e espontânea vontade, orando juntos, ele já ficou um pouco surpreso. Então, o Wagner pediu para que um dos homens começasse a orar. Então, este homem se ajoelhou e começou a orar com todo o seu coração. E aí, o George ficou ainda mais surpreso quando ele viu aquele homem ajoelhado, humildemente, orando. Parecia que o próprio Deus estava ali naquele lugar. E quando Beto viu aquele homem de forma humilde ajoelhado, parecia que ele estava se humilhando aos pés de um grande rei. E era realmente isso que estava acontecendo. Aquele homem adorava a Deus, adorava verdadeiramente ao Rei dos Reis. E isso impactou o George de uma forma tremenda. Depois daquele dia, George começou a se sentir incomodado. Nada em sua vida lhe havia trazido a alegria e a paz que ele via naquele homem enquanto falava com Deus. George sabia que Jesus tinha morrido na cruz para salvar pecadores, mas essa verdade nunca havia penetrado em seu coração. Mas agora ele entendia. Jesus Cristo havia morrido por ele, por George Muller, o George que só pensava em si mesmo. Jesus tinha feito isso para que George Muller pudesse conhecer a Deus da mesma maneira que aquele homem na reunião de oração conhecia. Ao lado da cama, George se ajoelhou, juntou as mãos e orou. A sua oração não era uma oração ensaiada e decorada. Não era. Era uma oração pedindo perdão ao Deus Todo-Poderoso. Com um suspiro, George terminou. Finalmente, ó Deus eterno, a partir desta noite, eu sou teu. E daquele dia em diante, a vida do George mudou completamente. Ele não queria mais ser ministro da Igreja da Alemanha. Agora, ele queria ser um missionário. Ele queria pregar o Evangelho por todo o mundo. Mas não foi fácil para o George. O seu pai não queria de jeito nenhum. Ele não aceitou que o seu filho se tornasse um missionário. Então, o George teve que tomar uma decisão muito difícil. Ele teve que deixar de ser sustentado pelo seu pai. Quem pagava o seu curso na universidade que ele estudava era o seu pai. E quem iria pagar o seu curso também para ser missionário também seria o seu pai. Mas ele se recusou a fazer isto. Então, o George tomou uma decisão muito difícil. Ele disse: então, pai, a partir de hoje eu não serei mais sustentado pelo Senhor. Então o George foi atrás do seu próprio sustento para que ele mesmo pudesse pagar a sua inscrição no Instituto Alemão que treinava missionários. Então, crianças, isso é apenas um pouquinho da história do George Muller que nós aprendemos nesta tarde. Nós ainda aprenderemos muito mais no decorrer das próximas aulas. Mas o que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós aprendemos que Deus ama o pecador. Ele amava George Muller. Deus amou George Muller e por isso ele o salvou. George se arrependeu dos seus pecados, creu em Deus e foi salvo. A segunda coisa que nós aprendemos, crianças, é que nós devemos obedecer a Deus em todos os momentos. O George vivia uma vida muito errada, muito bagunçada, mas a partir do momento que ele decidiu
obedecer a Deus e seguir ao Senhor, ele encontrou um sentido na sua vida, ele encontrou alegria verdadeira. Então, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, se você ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, você pode fazer assim como George Muller fez. Você pode orar, se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu sou teu. E se você já tem Jesus como seu Salvador, você pode obedecer a Deus de todo o seu coração. Mostrando a todos que você o obedece, você mostra também que você ama a Deus de todo o seu coração. Então, crianças, nesse momento eu convido você a orar comigo. Se você ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, então ore comigo agora. Ore agradecendo a Deus por esta palavra e pedindo a Ele para que a partir de hoje você seja dele. Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Te peço, Senhor, que a partir de hoje o Senhor venha habitar no meu coração, Senhor. Eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Então, Senhor, a partir de hoje, eu sou teu. Venha habitar no meu coração. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, chegamos ao fim de mais um culto infantil. Mas não se preocupem que na próxima semana tem mais e nós vamos aprender muito mais sobre a vida deste grande homem de Deus chamado George Muller. Então não perca, viu? Aqui no mesmo canal, no mesmo horário. No próximo domingo eu espero por você. Não perca, tá bom? Um beijo da tia e até a próxima. Tchau!